Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, estamos juntos mais uma vez, começando o Linha de Passe aqui na ESPN, mais uma noite de Conmebol Libertadores da América. Belo Horizonte, Mineirão, grande jogo, Atlético 2, Palmeiras também 2. Antes de eu apresentar os comentaristas aqui na bancada, vamos voltar lá para o Mineirão, porque o Hulk está no microfone. Vamos nessa. Encerra um jejum de 5 jogos. O que foi esse jogo para você? Independente das marcas individual, queria mais era a vitória, né? Ganhamos 2-0, um resultado muito bom. E a gente estava mais perto de fazer o terceiro do que tomar um gol do Palmeiras, né? Mas infelizmente os últimos jogos tá sendo complicado pra gente. A gente está criando bastante e estamos aproveitando um pouco. A equipe adversária cria pouco e aproveita bastante contra a gente. Não sei o que está acontecendo, mas há que confiar, que acreditar que a chave vai mudar, vai começar a entrar a bola, né? Não vai precisar finalizar 20 vezes para fazer um gol, não vai precisar, né, ter bola na trave, bola batendo em cima da linha para poder ser gol. Acho que agora as coisas vão começar a mudar e com fé em Deus vai sair os gols e as vitórias vão começar a voltar. 2-0, um resultado muito bom. E a gente estava mais perto de fazer o terceiro do que tomar um gol do Palmeiras, né? Mas infelizmente os últimos jogos tá sendo complicado pra gente. A gente está criando bastante e estamos aproveitando um pouco. A equipe adversária cria pouco e aproveita bastante contra a gente. Não sei o que está acontecendo, mas há que confiar. Bom, então tá aí o Hulk falando logo depois do jogo. Grande clássico decisivo das quartas da Libertadores da América. Olha, aqui no Linha de Passe você vai ter tudo. Já já o Cuca, técnico do Galo, vai falar, o Abel Ferreira também. Estaremos mostrando lances aí, se há polêmica, a gente vai mostrar aqui, enfim. Vamos nessa. Paulo Calçade, boa noite. Traga seu destaque, por favor. Olá, Preto, companheiros. E para você que nos assiste, o Cuca, ele conseguiu dar uma melhorada no Atlético. Foi um Atlético mais competitivo, mais perigoso, contra um Palmeiras que já fez jogos melhores, mas tem um ponto que o Palmeiras não se altera. Se a gente pode discutir até a qualidade do jogo. É um time com a cabeça fria. E foi isso que o Palmeiras mostrou hoje. A tranquilidade no momento de extrema adversidade, que é um 2-0, que você começa a rodar ali, já era, não vai dar. E o time dos pés do Scarpa saem 2 bolas que viram gols. Você sabe que dentro disso que você acabou de trazer como destaque, a gente vai mostrar já já que quando o Palmeiras faz o primeiro gol, a gente notou uma frieza nos jogadores, um foco. O Jean do meu lado falou, ninguém está comemorando. Time absolutamente focado para buscar o empate. Vitor Biner, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Preto? Boa noite a você, professor Calçade, ao André, ao Jean, aos fãs e às fãs do esporte. Jogo meio que escancara os momentos das equipes misturado com o potencial de ambas, porque o Atlético é um time tecnicamente muito capaz, mas a gente vê a entrevista do Hulk e ele tem razão em parte quando ele fala sobre o número de finalizações que o Atlético precisa para fazer gols. O Atlético chutou 21 vezes em gol. O primeiro tempo foi muito favorável ao Atlético e se o Atlético fosse mais competente, teria aproveitado e feito um placar maior. E quando você enfrenta um bicampeão da América, extremamente bem treinado, como disse o professor Calçade, frio, capaz de, até quando joga mal, acreditar que vai começar a jogar bem, que pode reverter o resultado, você é obrigado a aproveitar as chances. E o Atlético, que tem muito mérito de ter criado as chances, não cumpriu o dever que o beabá do futebol diz. E o Palmeiras, depois do primeiro gol, começou a tornar o jogo muito incômodo. Aí eu discordo do Hulk. Acho que o Palmeiras foi melhor depois do primeiro gol. O time cresceu bastante no segundo tempo. Aliás, acho que o segundo tempo do Palmeiras, para mim, foi melhor que o segundo tempo do Atlético. Não comparando o volume de jogo do Atlético no primeiro tempo com o do Palmeiras no segundo, mas o Palmeiras foi melhor. E um time que ainda precisa de acertos, principalmente na parte defensiva como o Atlético, cedeu o empate com sabor de derrota para o atual, repito, bicampeão da América. Mas o jogo de volta é imprevisível e está tudo aberto, Preto. Eu vou colocar isso na bancada já já para vocês darem opinião. Como disse o Hulk, o Atlético estava mais perto do terceiro gol do que o Palmeiras do empate. Então já já a discussão em cima disso também. Boa noite, André. Boa noite, Preto. Tudo bem? Boa noite, meus caros. Uma ótima noite a todos os que nos acompanham.
Eu acho que o programa de hoje, honestamente, poderia ter umas 3 horas, porque o que a gente tem para falar, e obviamente a gente tem que ouvir também e deixar os técnicos falarem, os personagens importantes dessa noite, mas eu ia começar até o Palmeiras fazer um gol. Estava pensando aqui, nossa, que jogo de transformações entre as equipes, né? Onde estava esse Atlético até agora na temporada? O jogo do fim de semana contra o Internacional mostrou alguns sinais, mas o placar passou por cima de tudo. É muito difícil você ver virtudes na atuação de um time que perde como o Atlético perdeu. Mas já havia ali alguma coisa que a gente viu hoje, durante o primeiro tempo em especial. E o Cuca conseguiu fazer isso, com pouco treino, muita conversa, motivação e, é claro, né, a adesão dos jogadores ao futebol que ele propõe. E até então era um Palmeiras, de acordo com o que nós vimos nessa temporada, Palmeiras que é capaz de se impor, que é capaz de jogar no campo do adversário, que é capaz de ficar com a bola, meio que revertendo ao confronto do ano passado contra o mesmo Atlético Mineiro, em especial o jogo em São Paulo, no Allianz Parque, quando o time do Abel foi muito criticado pela postura. Mas bastou o jogo parecer se descontrolar a favor do Atlético Mineiro, que as virtudes de um time que está pronto, que já passou por muita coisa junto, que sabe por onde construir o seu próprio caminho, independentemente da situação, é aquilo que o Calçade falou, aquela coisa da confiança. Quando o jogo está 2-0, a cabeça da maioria dos times, aqueles que não são maduros, fica pensando, agora se nós não fizermos um gol pelo menos, já foi. E um time que já viveu tanto, pensa coletivamente, nós só precisamos de um gol. E se esse gol sair, tudo muda. E foi o que aconteceu de novo na noite de hoje. Bom, a gente vai discutir lance a lance também do jogo. O gol de empate do Palmeiras já no finalzinho. Antes o Dudu, com uma chance claríssima já para ter empatado a partida. Exato. A gente vai discutir tudo isso. Já já o Jean Oddi com o destaque dele, Leonardo Bertozzi, Mineirão, ao vivo com a gente. Bertozzi, traga aí um destaque pra gente. Boa noite. Tudo bem, Prieto? Boa noite a você, boa noite aos companheiros do estúdio, boa noite a fã do esporte. Só para passar um pouquinho de ambiente ainda no Mineirão, torcida do Palmeiras não arreda o pé, até porque tem aquela questão da segurança, embora não seja necessário quando os dois times jogam, né, que a convivência é boa, ainda tá aqui dentro, tá fazendo barulho, tá comemorando um resultado que já seria bom num contexto normal. Vamos combinar? Fecha um 2-2, mesmo que não tenha a questão do gol fora, fecha um 2-2 para decidir em casa, fecha. Agora, fecha um 2-2 num jogo em que você não consegue fazer praticamente nada por 60 minutos, aí você vai fechar mais ainda. Então o Palmeiras mostra uma capacidade que, além da capacidade desse instinto de sobrevivência, desse instinto de solidariedade que o André já destacou, de conseguir buscar resultados nas situações mais improváveis. Um time que é capaz de fazer isso é capaz de ficar mais de 3 anos sem perder um jogo fora de casa em Libertadores, como é o caso desse time, né? O Abel continua sem perder um jogo fora de casa de Libertadores como técnico do Palmeiras, o que é realmente impressionante. O que deixa a sensação de que está aberto, né, Prieto, é que o Atlético reencontrou alguns mecanismos que pareciam perdidos, foi capaz de produzir um futebol muito bom e que deu ao torcedor muita esperança. Então, claro que semana que vem está tudo muito aberto. Mas, ao mesmo tempo, né, foi essa montanha-russa do torcedor do Atlético aqui, de tipo, chega desconfiado, entendendo que o momento não é grande coisa. Dali a pouco você vê a possibilidade de até conseguir um resultado elástico para deixar a classificação encaminhada. E sai com a frustração de nem conseguir ganhar o jogo, porque o Palmeiras, com essa bola parada absurda que ele tem, e o que o Scarpa pega bem na bola, e o que o Scarpa tá jogando de uma maneira geral, né? Dá para falar que o Palmeiras foi abaixo. O Scarpa, nem nesse jogo tão mais ou menos do Palmeiras, nem nesse jogo ele conseguiu ser abaixo. Que temporada faz o Scarpa, meus amigos? Valeu, Bertozzi. A gente vai continuar conversando aqui no Linha de Passe. O Bertozzi diretamente do estádio do Mineirão. Ainda no palco do espetáculo, o autor do gol de empate, Danilo, falando agora aqui no Linha. Danilo, como explicar essa força do Palmeiras? 20 jogos sem perder fora de casa. Hoje vocês saíram atrás do placar e conseguiram um empate 2-2, jogando nesse ambiente também difícil contra a torcida deles. De onde sai essa força do Palmeiras para jogar fora de casa? Boa noite a todos. Muito feliz com o empenho da equipe, né? Lutou até o final, a gente estava tomando 2-0, conseguimos empatar. E isso aí é mostrar a força que a gente tem. Então a gente está acostumado de decisão e jogo grande, que isso sobressai também no final.
Mais gente ainda vai falar aqui no Linha de Passe do jogo Atlético e Palmeiras. Jean, em vez de ir com destaque, já começando o debate aqui, 2-2 na primeira partida, Mineirão. Que sensação fica para os dois torcedores de Atlético e Palmeiras, hein, depois desse jogo? Tudo bom? Boa noite, Prieto. Boa noite, companheiros. Bom, acho que a sensação é muito clara. É uma sensação de vitória para o torcedor palmeirense, para o time do Palmeiras, e uma sensação de derrota para o torcedor do Atlético. Não quer dizer que o confronto está fechado, muito pelo contrário, a gente viu do que o Atlético é capaz, a gente sabe do que o Atlético é capaz e ele mostrou isso no primeiro tempo com um grande jogo, com grandes oportunidades desperdiçadas, e aí eu estou plenamente de acordo com o Hulk, num jogo como esse, contra o bicampeão sul-americano, se você cria essa quantidade de chances, você não pode desperdiçá-las, e o Atlético desperdiçou muito no primeiro tempo. Discordo do Hulk quando ele diz que depois do 2-0 o Atlético esteve mais perto do 3-0. Aí não. E aí, para mim, entra o principal mérito desse time do Palmeiras no jogo de hoje. O Calçade usou exatamente o termo que eu ia usar no meu destaque, que é a cabeça fria, né? Vamos deixar o coração quente de lado e falar da cabeça fria dos caras, porque assim, o Palmeiras tinha tido um primeiro tempo fraco, tinha sofrido muito, mas estava levando um 0-0 para o intervalo. Aí você toma aquele gol no finalzinho do primeiro tempo, pênalti indiscutível, você toma aquele gol no finalzinho do primeiro tempo, é claro que ele é um baque. Começa o segundo tempo, outro gol, 2-0. A gente falou muito do que aconteceu com o Corinthians ontem, né? Depois do gol sofrido ali, do Arrascaeta principalmente, mas também do gol no início do segundo tempo do Gabigol, e como as coisas se deram a partir dali. O Corinthians perdeu a cabeça. O Palmeiras é o contrário. O Palmeiras está jogando contra um adversário fortíssimo, fora de casa, no Mineirão. Toma 2 gols em momentos muito ruins da partida. Você pode imaginar, bom, agora os caras vão perder a cabeça completamente. E não. Eles conseguiram pôr a bola no chão, conseguiram jogar, fizeram um segundo tempo, eu acho que bom, diante do adversário que tinham pela frente, de toda a qualidade que tinha pela frente o Atlético. E sempre destacando, acho que é um bom tema para a gente falar depois também, que o Palmeiras não tem o elenco que o Atlético tem, não tem o elenco que o Flamengo tem, bastava você olhar para o banco de reservas do Palmeiras. A gente até comentou isso, né, durante o jogo, Preto. Então, mesmo sem poder fazer mudanças daquelas que te dão toda a confiança de que você vai conseguir mudar a partida, o Palmeiras conseguiu, acho que sem atuações espetaculares, exceção feita, como disse o Bertozzi, ao Scarpa, que fez uma atuação espetacular. O Palmeiras conseguiu chegar ao empate. O Scarpa foi desarmar na lateral direita no primeiro tempo, durante um contra-ataque do Atlético Mineiro. Do outro lado do campo, é impressionante o que ele faz em termos defensivos. O lado esquerdo estava normal, ele desarmar. Normal, claro. E assim, e ganhando no corpo, ele há algum tempo deu uma entrevista para o pessoal do Globoesporte.com, na qual ele disse que ele mesmo se surpreendeu depois dos estímulos que ele recebeu do Abel para jogar dessa maneira, a maneira como ele tem atuado, que não é na melhor posição para ele em relação ao que ele considera o seu conforto dentro de campo, mas como ele era capaz de defender, ele não sabia que ele tinha essa capacidade e ajudar tanto. E assim, quando um cara faz isso, recebe papéis que não são aqueles que ele prefere, mas faz tão bem, ele está condenado, entre aspas, a continuar fazendo isso. Não tem jeito. E hoje, num jogo desse tamanho, ele não só fez a parte dele, né, com as 2 bolas paradas que colocaram o Palmeiras de volta nesse confronto, e eu diria agora na posição de motorista, né, desse confronto depois de metade já percorrida, como ele fez também na parte defensiva de novo. E eu acho que é mais, se você me permite, Preto, é um pouco mais do que apenas cabeça fria e tranquilidade. Assim, até fica difícil usar uma figura ou uma imagem, e eu não quero comparar times, evidentemente. Na campanha do Real Madrid na última Liga dos Campeões, falou-se muito sobre o time que sabia que venceria no final, com todas as viradas, as remontadas, etc., com pouquíssimo tempo, placares largos e tal. E é mais ou menos aquilo. Você já passou por essas situações e você pode dizer que sabe como as coisas vão acontecer se você fizer a sua parte. O difícil é fazer a sua parte, é claro. Eu acho que é mais do que tranquilidade, é sabedoria. E só os times que já viveram muito juntos chegam nesse ponto.
Uma partida estupenda, né, do Scarpa hoje no Mineirão. Já Calçade e Birner. É isso aí, galera palestrina. Não se esqueça de deixar seu like no vídeo e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as informações do nosso Verdão. Obrigado. Tamo junto. Valeu!